Olá, tudo bem? Eu sou o Jackson do site Slido.com. Hoje eu estou aqui para te apresentar uma entrevista que eu fiz com Aurélio da Silva. Ele é dono de uma consultoria há 20 anos no mercado, ele é professor universitário, foi onde a gente se conheceu e falamos coisas incríveis nessa entrevista. Os maiores problemas que as empresas sofrem agora no tempo de crise, o que os profissionais devem fazer para se diferenciar dentro das suas organizações ou querem entrar no mercado de trabalho, o que eles devem fazer, e falamos também de como resolver problemas. Resolver problemas pensando de uma forma diferente. Inclusive, falamos de uma viagem que ele fez. Olha, essa viagem é incrível. Eu não acredito que ninguém que você conheça fez algo parecido com o que ele fez nessa viagem para o exterior. E assim, assista essa entrevista, anote as dicas, que você tem muita coisa legal aí nesse material. Então, fica ligado, anota as dicas e nos vemos em seguida. Eu estou aqui com Aurélio, que se dispôs a conversar um pouco, falar aí da sua história, falar do mercado, Sim. Da situação que o país vive e o principal que é o empreendedorismo, né? A questão do pensamento, a ação que hoje uma pessoa que esteja pensando em entrar no mercado, que já esteja, ou mesmo um dono de uma empresa, Sim. que é o nosso, quem nos acompanha. Primeiro, uma historinha do Aurélio. Como começou? Primeiramente, te agradecer pela oportunidade, né, de falar contigo e colocar minhas ideias. Minha formação é administrador e economista. Fiz uma parte na Federal, uma parte na FURB. Sou formado pela FURB em Ciências Econômicas. E há 20 anos atrás montei uma empresa de consultoria, motivado pela frustração que eu tive numa empresa familiar. Que era sua ou era empregada? Que era da família, né? E eu resolvi me especializar de uma forma a tentar reparar todas aquelas situações erradas que eu vi na empresa da família e tentar fazer nas empresas novas que eu poderia trabalhar. Sim. Para que eles não cometessem os mesmos erros que a gente cometeu naquela época. A empresa familiar acaba indo muito no intuitivo, né? A empresa familiar ela confunde às vezes o eu empresa com a empresa corporação. Talvez seja esse um grande problema das empresas atuais familiares. Graças a Deus, a própria velocidade da mídia eletrônica, dos acessos mais rápidos, nas possibilidades que temos em procurar resolver problemas sozinhos, fez com que hoje as pessoas se qualifiquem um pouco melhor. Mas, necessariamente, essas pessoas que procuram só a internet, elas precisariam depois buscar uma forma mais efetiva, mais presencial, mais processual, para colocar em prática aquilo que elas leram, viram, gostaram, mas talvez que sozinho não consigam fazer. Sim, hoje em dia tem muita informação que acaba criando uma dificuldade, né? A pessoa não sabe por onde começar, como agir. Então, além da empresa de consultoria que nós temos, eu também sou professor. Eu leciono na Unisociesc, eu dou macroeconomia, eu dou orçamento empresarial e dou administração financeira. E uma das coisas que eu falo para os meus alunos... Que eu fui um deles e continuo sendo, que ele é um... Eu aprendi um monte com vocês lá já, fica tranquilo. Então, o que eu falo para eles é o seguinte, hoje existe uma generalização de conhecimento. Então, principalmente os alunos da tua idade que entram na academia, eles acessam o Google. Então a gente faz questionamentos pontuais, eles acessam o Google e
leem aquela primeira frase que aparece no Google, o cara acha que sabe. Que é a definição e tá tudo certo. Então, mas uma empresa não vive de definição, uma pessoa não vive de definição. Uma pessoa vive de conteúdo e uma empresa vive de estrutura. Então, pega o conteúdo que uma pessoa tem, alia a estrutura que uma empresa precisa e tu tens uma boa corporação. A gente vai falar depois também de uma viagem que o senhor acabou de retornar agora, sim, que é o que eu chamei de pensar fora da caixa com estilo. É necessário porque chega uma hora que você precisa repor as energias e nada melhor do que uma viagem que tu consegue refletir o que tu estás fazendo, se tu podes melhorar, se tu podes adicionar algum conteúdo. E eu estava lendo esses dias, alguém postou que viajar é escrever uma página de um livro a cada viagem. Então, eu comecei a escrever meu livro fazendo uma viagem para Dubai. Para Dubai, poderia ser para Rio de Janeiro, poderia ser, mas eu fui para Dubai porque era um E ele sonho. pulou de paraquedas em cima da... Como é que é o nome? Em cima, lá em Dubai, tem a Jumeirah, que é a parte litoral, onde tem o Burj Al Arab, que é aquele prédio clássico, com aquele formato, né? Que eu acabei descobrindo que não é o formato de vela que chama atenção, e sim, se tu olhares do mar para ele, você verá que é a maior cruz que existe no mundo. Então, Dubai, essa conclusão é minha. Sim. Empírica. Dubai é a cidade de megalomaníacos. Então, tudo lá é o maior do mundo, é a maior cruz do mundo, é o maior prédio do mundo, é o maior aquário de shopping do mundo, é o maior... Esse é o maior. E realmente eles são... Eles são bons no que fazem. São. É uma cidade em crescimento. Tu olha assim, tu percebe que aquilo lá está pulsando, entendeu? Um amigo meu foi para a China e ficou no aeroporto lá, esperando a conexão. Disse que tem uma área lá que é só de fliperama, que o cara fica lá e passa o tempo ele nem vê. O aeroporto, eu acredito que seja bem parecido com um bairro de Blumenau, assim, em tamanho, uma coisa muito gigante, cara. Imagina. É muito bonito lá. Essa parte de pular de paraquedas, o senhor então você falou, anda de bicicleta. Você falou nessa parte, então assim, eu sempre fui um cara que eu gostei muito de esportes. Já joguei futebol, já fiz muitos esportes e um belo dia, uma pessoa da família, muito amigo meu, me levou até o aeroclube, porque ele era fanático por aviação, e eu fiz um voo de ultraleve, me apaixonei. Ali começou... Um mês depois eu tinha tirado meu brevet, 6 meses depois eu tinha comprado meu ultraleve e eu comecei a voar. Então eu voo de ultraleve, eu vou de planador, eu adoro esportes radicais, ando de bicicleta e é o que gera energia pra gente continuar. É uma forma de extravasar. Quando eu tenho um problema bem grande, Jackson, bem grande, eu pego a minha bike e vou lá pro interior, pego o Vale do Selk, quando eu saio de lá, eu saio com as soluções prontas na minha cabeça para segunda-feira começar. É bem interessante isso. Não é só a questão de só ficar fechado no problema, não resolve. Não. Os problemas existem para serem resolvidos. Então, não é fechado em cima do problema que tu consegue resolvê-lo. Você normalmente, falo por mim, você pega um problema e abre ele. O que eu posso fazer, o que é minha competência e o que eu posso mostrar para os outros que é da competência deles. E daí o problema deixa de ser meu e o problema deixa de ser teu, agora o problema é nosso. E quanto tem mais pessoas trabalhando em cima de um problema, ele diminui e aparece N soluções. N soluções. Nunca vai resolver ele totalmente, mas aquele está resolvido. Essa questão de não ver um problema como um problema, e sim tentar achar uma solução para aquilo, né? Que muita gente reclama por reclamar. Aí assim, se você participar da filosofia, eu iria te perguntar o que é um problema para ti. Aí tu vai dizer, problema para mim é isso. Se eu perguntar para alguém que vai me assistir ou que esteja conversando, para ele é outra coisa. Então, na verdade, o problema é alguma coisa que saiu da regra.
é uma exceção. Que eu não sei lidar. Se não está na regra e é uma exceção, peraí, o que me levou àquela exceção? O problema é um desvio daquela famosa zona de conforto. Aliás, se não fossem os problemas, não haveriam tantas profissões hoje no mercado. Hoje você é especialista nisso, especialista naquilo. Por quê? Porque na jornada das pessoas e das empresas, das corporações, começaram a aparecer os problemas. E graças a eles que as pessoas se especializaram. Então, não sei se você se recorda no tempo da academia, onde eu dizia para vocês, torne-se especialista em alguma coisa, mas não só naquilo. Vocês vão tornar-se especialista em várias coisas, mas cada quadrado o seu quadrado. Sim. Que mensagem o senhor passaria hoje para um estudante que está no começo da universidade? Primeiro, que ele não entre na universidade achando que ela é a solução de todos os seus desvios, que não vamos falar em problemas. Para que todo mundo entenda, não entre na universidade pensando que a universidade vai resolver todos os seus problemas. A universidade, ela vai te dar um norte. Ela vai te dar uma estrutura mínima necessária para que você consiga, num determinado momento, descobrir o que você quer fazer. Aí você Ela te aponta o norte e a caminhada por tua conta. E não pense que o professor vai ser aquele cara que vai te dizer tudo. Pelo menos a minha regra. O professor é um facilitador. O professor vai lá para te mostrar, para te instigar, para te estimular, para te deixar ansioso para conhecer alguma coisa. Aí você depois descobre o que você quer conhecer. Usando a curiosidade, o desafio. Isso, e estudando muito, né, Jacques? Tem que estudar, né? Tem que estudar. Professor, para alguém que está no mercado hoje, já é formado, já tem um emprego numa empresa, Sim. ou na própria empresa, já trabalha, que atitudes ou que formas de agir iriam melhorar a carreira dele? Esses anos de estrada nos mostraram, me mostraram que são clássicos os problemas. A maioria deles é comodismo. As pessoas, assim como as empresas, elas se acomodam. Então elas acham que uma empresa é uma coisa estática que eu fiz e ela está lá. Mas não, a empresa é uma coisa viva, ela nasceu, ela precisa ser alimentada e se não cuidar dela, ela vai morrer. Então, diferentemente das pessoas, as empresas bem alimentadas, elas são longevas. Você tem um longo período de tempo. O que cabe às pessoas é achar a melhor forma de alimentar essas empresas. E essas pessoas que estão trabalhando como empregados, saiam da sua zona de conforto e especializem-se em alguma coisa e mostrem para aquela empresa que é possível inovar a todo momento. Novas tecnologias, novas teorias, novos processos, manter a atualização da capacidade intelectual das pessoas daquela empresa é fundamental para que aquela empresa perpetue. Muito bom. Conversando com uma pessoa, a gente conversando sobre essa crise, essa situação que o Brasil está passando, muita gente temerária, empresas tirando o pé do acelerador por não saber se vão vender, como é que vai o mercado agir ou não. Sim. Acaba, algumas empresas vão fechar suas portas, querendo ou não, é um fato que acontece. E vai acabar sobrando as empresas que são mais fortes, mais estruturadas. Sim. Aquelas que foram melhor alimentadas. Melhores alimentadas. E as outras minguarão. Intelectualmente foram melhores
preparadas. Essa visão está certa. O mercado vai dar uma filtrada nas empresas que não estão preparadas? Jackson, eu acho assim, todos moramos no mesmo país. Todos passamos pelas mesmas dificuldades. Por que uns dois dão certo e outros não? Então, é o seguinte, o Brasil, ele tem ele está alicerçado em dois grandes problemas. O primeiro é estrutural, falando em governo, e o segundo é na má gestão individual das empresas. As empresas atuais, eu não falo em 100%, porque tem muita empresa muito bem estruturada, mas eu falo na maioria delas. E se tu analisares as empresas médias para baixo, daí o problema se agrava. Então, assim, as empresas não prosperam porque o governo não faz a parte dele. E o governo não faz a parte dele porque nós colocamos aquele governo lá. Então, assim, eu sempre parto do princípio que o que vai resolver o problema do Brasil é a educação. A educação no sentido de preparar melhor as pessoas. Então, pessoas melhores preparadas escolhem melhores governantes. Melhores governantes possibilitam que as empresas consigam caminhar melhores. E empresas melhores conseguem deixar essas pessoas pensantes melhores. O Brasil hoje passa por uma crise que é uma crise governamental, em todos os aspectos. Hoje o governo não está preocupado em deixar um país forte. Hoje o governo está preocupado em se manter no poder. Então quem sofre são as empresas. A sua colocação, essa crise vai deixar as empresas, vai fazer um filtro? Não. Essa crise pegou todas as empresas. Então, assim, lógico, quem vai sobreviver? Vai sobreviver quem tem um produto mais forte. Se eu pudesse falar em elasticidade, nós lembraríamos dos produtos inelásticos. Ou são aqueles que eu posso aumentar preço que ninguém deixa de comprar. Sim. Mas eu não estou falando de insulina, não estou falando em sal. Eu estou falando em sabonete, bolacha, sapato, consultoria, médico, advogado, dentista. Isso afetou a todo mundo. Eu tenho várias empresas onde a gente atua na área de consultoria, que o grande problema atual é o seguinte: quanto que eu produzo? Como será o consumo? Quem vai consumir? Quem vai pagar? Se eu vender, o cara paga. Então, afeta o pequeno, o micro, o médio, o grande empresário. A gente chegou num ponto agora que eu me lembrei, uma vez que a gente conversou num churrasco. Sim. Bons churrascos, né? A melhor parte da academia são os churrascos, né, Jackson? Verdade. A gente conversou sobre uma consultoria que o senhor prestou para uma empresa. Sim. Que no final das contas acabou se descobrindo que o problema deles é que eles vendiam mais do que eles poderiam por causa do prazo de pagamento dos clientes. Então, se eles acabassem vendendo menos, a máquina iria fluir melhor. É o básico dos básicos, né? Existe uma coisa que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Ou seja, você começa um negócio com capital, certo? E supõe-se que aquele capital dê conta. Se você vende mais do que o seu capital suporta para poder produzir aquilo, vai chegar uma hora que não é a quantidade que vai gerar suporte para dar conta das contas, e sim a qualidade das vendas. Então, a teoria é bem simples. O perfeito seria produzir menos com uma margem maior do que produzir um monte com uma margem pequena. Sim. Evidentemente que quando eu produzo muito com uma margem pequena, eu preciso ter um capital de giro maior para fazer frente àquilo. Então, a parte intelectual dos gestores e suporte de gestão é que o tempo todo, eu falei o tempo todo, não é uma vez por mês, é o tempo todo, ficar medindo. Hoje eu vendi tanto, quanto que deu? Hoje eu vendi tanto,
quanto que deu? Opa, eu estou vendendo esse produto, mas ele não está remunerando. Eu continuo vendendo, eu tiro ele o tempo todo. Aí tem sucesso. Teria alguma outra lembrança do senhor de uma consultoria que tenha, não digo contra-intuitiva, que na verdade ela segue o raciocínio da administração, sim, mas assim, que o gestor que estava ali se sentiu estranho por ser contra-intuitivo para ele? Já aconteceu mais de uma vez, onde numa reunião corporativa a consultoria projetou os dados, fez um levantamento com todos os funcionários daquela companhia. Era uma companhia familiar, onde o diretor principal sentou na mesa e disse: bom, então vocês já estão aqui há 3 meses, já fizeram o diagnóstico, eu quero saber se você já tem o problema da minha empresa. Aí eu, na minha sinceridade que me é peculiar, eu disse para ele: infelizmente eu sou obrigado a lhe dizer que o problema é o senhor. Ele se levantou, passou a gestão para os filhos, ele foi aproveitar a vida. Aproveitar a vida, e a família, os filhos, deram conta de reerguer a empresa com a nossa ajuda. Às vezes o gestor acaba não vendo de fora a situação. É zona de conforto. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Só que quando dava certo, o governo era outro, as políticas eram outros, o mercado era outro. Então, não necessariamente numa crise eu posso manter as mesmas políticas internas. Eu sou obrigado a ter essa flexibilidade. E é interessante, Jackson, que alguém te diga: olha, pelo que eu li, pelo que a Fundação Getúlio Vargas divulgou, pelo que a Winsper divulgou, pelo que a inflação vai estar aqui, e provavelmente até metade de 2016 vai ficar assim. Opa, então eu sou obrigado a ficar atento a isso e dizer: bom, então esse ano ninguém investe em nada, vamos cortar as despesas, vamos apagar as luzes na hora do almoço e não vamos trocar de carro, e vamos ver se nós conseguimos manter a empresa em pé. Que é o principal, manter ela viva. Esse é o ponto. Para que quando o mercado volte a aquecer, isso, ela tenha um... Então voltamos àquela pergunta inicial: essa crise vai selecionar? Não, não é a crise que vai selecionar, é a capacidade intelectual das pessoas que fazem a gestão da empresa. Se adaptar à situação. Se adaptar à situação, não. Se prevenir de como passar pela situação. Agora a gente vai partir para uma parte mais profissional do Aurélio, que foi a questão que ele comentou sobre as consultorias e tudo mais. Hoje vocês estão trabalhando em quantos? Como é que funciona? Hoje a Êxitos Consultores Associados, que já vai fazer 20 anos. 20 anos. Em agosto agora. Somos 2 sócios, né? O Aurélio e o Michael. E nós temos os associados que trabalham por demanda. Então, hoje estamos no total de umas 10 pessoas, em trabalhos distintos. E clientes da região, do estado? Nós temos hoje só em Santa Catarina. Já tivemos em Curitiba, Paraná, uma região bem forte nesse sentido, mas como a demanda no estado ficou interessante, a gente resolveu dar uma atenção melhor para essa demanda. A Êxitos, ela atua em 2 segmentos muito característicos, muito distintos, que é a parte de consultoria preventiva e a parte de consultoria de reestruturação. A consultoria preventiva é aquela que o empresário está montando a sua empresa, ou ele está com dificuldades, ele não sabe no final do mês quanto que ele deu de resultado, a pergunta clássica: eu faturo, não sei onde é que vai meu dinheiro. Então ele nos contrata para que a gente faça um trabalho e mostre a ele todas essas aflições. Nessa consultoria preventiva, a gente trabalha desde a formação de custo, análise de resultado, a gente estabelece alguns processos contábeis para que a empresa possa se enquadrar dentro das necessidades que a legislação cobra, né?
A parte de reestruturação, que é um nicho de mercado hoje em ascensão devido à crise que nós comentamos ainda há pouco, o trabalho já seria naquela empresa que, com consultoria ou não, ela entrou em colapso financeiro, ela está em crise financeira, ela está doente e ela precisa ser analisada no sentido de ser definido juntamente com os diretores da empresa se ela continua, se ela sai do mercado ou o que fazer. Então essa reestruturação ela pode ser de duas formas. Eu posso fazer uma reestruturação interna, onde eu mesmo peço um tempo aos meus fornecedores para que eu consiga me restabelecer, ou eu posso partir para a recuperação judicial, que é uma ferramenta jurídica, onde eu peço judicialmente um tempo, que pode ser de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, então eu teria 1 ano, onde a justiça me protege de ações de execução, de falência, blá, 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 e esse ano onde eu possa me reestruturar, deixando saudável a minha operação. Então esses são os dois segmentos. Nós temos uma divisão bem clara dentro da consultoria, a parte financeira, estrutural, que cabe a mim, e tem a parte de custos e toda a parte de tecnologia, onde o Maicon está mais familiarizado com a evolução da parte de informática, sistemas, né? E pessoas que nos auxiliam, que são os nossos associados, cada um com a sua capacidade, a sua habilitação específica. Aquela especialização que a gente comentou lá atrás. Tá? Então a pessoa está com um problema de custos, vai um especialista de custos. A pessoa está com um problema de vendas, vai um especialista de vendas. A pessoa está com um problema que não sabe se ela compra uma sede própria, se ela faz uma sede própria, se ela vende a sede própria, se ela... Aí vamos nós todos, fizemos um diagnóstico, na ponta do lápis desembarca a delegação de consultores e faz uma análise de viabilidade econômica do negócio da pessoa e chega à conclusão que não, ela tem saída, ou a gente diz não, então vamos encolher. Esse é o ramo da consultoria. Muito legal. E quem tem uma empresa, quem está interessado numa questão de consultoria, como é que faz para entrar em contato com vocês? Nós temos um site que está sendo agora finalizado e nós temos depois eu até vou te passar os dados. Então já está passando aí o site, o e-mail, tá certo. Os dados que vierem. Tá certo. E a gente faz uma visita, a gente analisa com E visita em loco, não consegue Não, esse tipo de situação necessariamente precisa estar lá, analisando, vendo. A gente entra na empresa, Jackson. Para uma análise demora quanto tempo? A gente entra na empresa, a gente já mais ou menos identifica se os problemas são estruturais, se os problemas são familiares, se existe alguma coisa evidenciado ali naquela hora da telefonista, na hora que ela te diz bom dia, se a coisa já não está boa ali. Exatamente. Mas necessariamente você lá na empresa você vai chamar os diretores, vai fazer uma reunião, vai solicitar alguns números, alguns balanços, balancetes. Você vai fazer uma análise e em cima dessa análise que nós chamamos de diagnóstico, você vai identificar os principais problemas. Você pontua os problemas e você chega para os dirigentes e olha, é isso. Aí tu faz um plano de ação, um projeto para resolver aqueles problemas, onde entra o nosso trabalho. Muito bom. Aurélio, gostaria de te agradecer essa oportunidade de ter disponibilizado tempo, a sala, vim aqui, sentar, conversar, tomamos um café já antes. Jackson, é um prazer, é uma alegria ver que um ex-aluno
já está nessa fase do seu trabalho, já com um site desenvolvido, com uma forma de informar as pessoas, levar as pessoas, conscientizar as pessoas de coisas importantes. Isso é desenvolvimento intelectual, isso é criação, isso é empreendedorismo. Te parabenizo, me coloco à disposição. Sempre que precisares, a nossa empresa, estaremos à disposição. Muito obrigado, Eu que te agradeço, querido. E daí, o que achou dessa entrevista? Muito boa, né? Se você quer saber de mais novidades do Slido.com, se inscreva no nosso canal. Aqui do lado deve ter um botão. Entra lá em Slido.com, coloca o seu e-mail que você vai receber as novidades em primeira mão. Então, fica atento, mais entrevistas estão por vir. Grande abraço, sucesso!